Bom dia, vamos para a nossa aula então de matemática. Nós continuamos na unidade 9, falando sobre figuras geométricas planas. Agora nós vamos ver no capítulo 3, simétrica de uma figura. Está na página 189. Abra um livro aí, por favor. Tá? Nós vamos ver agora para que serve a simetria, né? Que nós vimos na aula passada. Nós vamos ver agora na prática, como trabalhar com a simétrica de uma figura, para trabalhar a simetria, ok? Simétrica da figura. O que é? É a reprodução da figura de uma forma invertida. Como eu disse para vocês, às vezes a gente tem dificuldade de desenhar, né? Fazer uma reprodução, alguma coisa de um desenho, mas na parte da simétrica, você pode desenhar, reproduzir esse desenho, certo? Usando a malha quadriculada. E aí você pode desenhar a mesma figura do outro lado, certo? Pode ficar parecido, né? Pode ficar bem próximo, pode ficar igualzinho, certo? Basta seguir a malha quadriculada. O eixo de simetria, para lembrar, é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. Lembra? Nós fizemos a figura geométrica, traçamos uma linha bem no meio, não foi? E aí um lado era igual ao outro, exatamente, certo? O eixo de simetria, ela vai servir na simétrica da figura para a gente fazer, né, uma separação da imagem da folha, da malha quadriculada, para poder reproduzir o desenho, certo? Então imaginemos aqui, ó, essa malha quadriculada aqui, isso aqui nós chamamos de malha quadriculada, é uma folha de papel em branco, certo? E aí nós passamos uma linha no meio, que nós vamos chamar essa linha de eixo de simetria. Desse lado nós vamos colocar um desenho, certo? E desse outro aqui nós vamos reproduzir essa imagem, certo? Então vamos lá. Desse lado aqui, de acordo aí com o livro de vocês, né, nós temos uma figura, que é um triângulo, certo? Então nós vamos tentar reproduzir ela desse lado aqui. Como é que se pode fazer, certo? É você conferir aqui, por exemplo, uma das formas é conferir quantos quadrinhos tem desse lado, para começar a desenhar desse lado aqui. Então imaginemos aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Então você vai começar mais ou menos aqui esse triângulo, não é isso? Mesma coisa aqui embaixo. Então foi o que eu fiz. A figura B, que eu já estou começando, para ficar idêntica à outra. Eu já comecei, eu conferi aqui 1, 2, 1, 2 e comecei a fazer o início do triângulo, certo? Depois fui preenchendo, ó, só seguindo a reta. E depois concluí o meu desenho. Então, imaginemos, se eu dobrar essa folha aí ao meio, onde está essa linha vermelha, né, o eixo de simetria, ela vai ficar a figura invertida. Se você botar diante do espelho a imagem, você vai ver que é a mesma figura, só que de forma invertida, ou seja, o contrário, tá bom? Então, a simétrica de uma figura é isso, é você reproduzir essa figura do mesmo jeitinho do outro lado, certo? Eu não cortei a figura ao meio, eu reproduzi, eu desenhei ela desse lado aqui. Olha só, vamos lá na página 191. Nós temos esse desenho aqui, que é um quadrilátero, certo? Ó, desenhado, que na forma como ele está, ele é um losango. Então, como é que é possível desenhar a simétrica de uma figura em uma malha quadriculada? Nós temos a mesma malha quadriculada, traçamos um eixo de simetria, certo? E agora nós vamos transferir essa imagem de um lado para o outro, né? Nós vamos desenhar. Primeira coisa que nós podemos fazer é colocar os pontos, certo? Olha aqui, ó. Como, tia? Conferindo a quantidade de quadrinhos. Então, eu tenho aqui a metade de 1, 1, 2. Então, vamos começar aqui, ó. 1, 2 e a metade do quadrinho. Então, o pontinho vai ficar bem aqui, certo? O outro tá bem próximo já da parte de fora, né? Então, eu botei aqui. A letra C, a mesma coisa da letra A. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2 e a metade. Então, é bem aqui. E o outro já é próximo da saída aqui, né? Da margem aqui da malha quadriculada. Então, eu tracei 4 pontos. Primeira coisa que eu fiz.
Depois, eu coloquei os nomes, né, a identificação. Ponto A, ponto B, esse aqui, ponto D é esse bem daqui, e o ponto C, certo? Depois eu faço o que? Eu vou ligar esses pontos. Vou ligar o ponto A ao ponto B, o ponto B ao ponto C, o ponto C ao ponto D e o ponto D ao ponto A. Pronto, eu tenho meu losango aqui, desse lado, certo? Só falta o que? Fazer o que? Pintar, certo? Então, o que que é? Eu reproduzir a imagem que estava do outro lado, certo? Então, simétrica de um desenho, de uma figura, é você reproduzir esse desenho, certo? Na mesma folha. É como eu disse, é como se eu dobrasse a folha ao meio e reproduzisse o desenho, cobrisse, vamos dizer assim. Mas na malha quadriculada eu posso fazer de uma forma em que eu não precise estar decalcando, apenas reproduzindo, olhando de um lado do outro, conferindo a quantidade de quadrinhos e desenhando. E aí ficou como meu desenho, agora eu vou pintar. Olha aí, ó. Eu não reproduzi a imagem, então isso é a simétrica de uma figura. É uma parte divertida da matemática, né? Se você analisar, uma forma bem light de fazer uma atividade. Você pode reproduzir vários desenhos. Aí no livro tem um peixe, né? Você pode, eu vou passar essa semana o desenho de um personagem folclórico para vocês reproduzirem também na malha quadriculada. E vocês vão ver que vocês vão conseguir desenhar esse personagem. Aí depois vocês enviam para mim que eu quero ver, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Pratiquem, é só colocar imagens, começando com imagens geométricas, planas, certo? Desenhando de um lado para o outro, respeitando a quantidade de quadrinhos dentro da malha quadriculada. E aí você vai conseguir transferir. E mais para frente você vai conseguir também fazer reprodução de desenhos mesmo, certo? Aí como é que é a tática? Você faz a malha quadriculada de lápis, reproduz a imagem e depois apaga a malha quadriculada. Aí você vai ver. Você depois vai virar um desenhista, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Tchau!